queria só, em relação à primeira pergunta, acrescentar o seguinte, que adivinhar o futuro como projetar tendências é fácil. O difícil é descobrir os pontos de ruptura. A invariável é fácil. O difícil é onde vai estourar o sistema. E eu acho que isso aconteceu agora, inclusive. Até um determinado ponto, o mundo ia ser um, de repente passou outro inteiramente diferente. E quanto ao acontecimento recente, que é o desencadear da crise, eu queria só fazer essa provocação à mesa, dizendo que se em 89 o muro político representou o fim do socialismo real, agora, nesse 2008, o muro de Wall Street, ao ruir, representou o fim do capitalismo irreal, fantasioso, delirante. É um pouco essa a minha ideia, por enquanto, como provocação. Renato, o Barack Obama, que é um fato que nós temos que levar em consideração, primeiro que está aí, não é? Depois, essa expectativa inédita no mundo, acho que não, eu pelo menos não lembro, nesses 50 e poucos anos de jornalismo, que tem havido tanta expectativa com relação a um governante. Você acha que isso pode reverter? Como é que o Barack Obama se situa, qualquer que seja a performance dele, como é que ele se situa nesse grande enigma ou nessa expectativa que temos com relação a 2009? Eu acho que com relação a Barack Obama, muitas coisas já aconteceram. Quer dizer, independente do que venha a acontecer do cenário americano e o impacto que isso possa vir a ter no cenário internacional, a eleição do Barack Obama no contexto americano, depois de 8 anos de governo Bush, e as alterações que isso implicou no processo eleitoral e as tendências acumuladas na sociedade americana que levaram à eleição do Obama, já configuram um fenômeno digno de análise. Já aconteceu alguma coisa. Quer dizer, Barack Obama não é uma expectativa de algo que venha a acontecer. Agora, evidentemente, que dada a posição que os Estados Unidos têm no contexto internacional, quer dizer, isso terá efeitos de reconfiguração de uma série de relações. A expectativa é imensa, quer dizer, é uma expectativa, por exemplo, de distensionamento naqueles pontos em que a política externa americana, já há quase uma década, né, vinha mostrando uma posição muito dura. Né? Eu acho que podem haver impactos interessantes e importantes com relação ao Oriente Médio. Eu imagino que isso vai, pelo menos, por um desafio na agenda das questões em torno do Oriente Médio, relação de Israel com os palestinos e com o próprio contorno dos demais países, com a Síria, por exemplo. Acho que poderá haver uma implicação forte com relação ao Irã, né? Que, enfim, é um nó que tem que ser desatado, porque esse nó ele tem impactos imensos sobre toda a confusão do Oriente Médio, né? E até com Cuba, até com relação ao nosso vizinho próximo aqui. Mas nós vamos depois pegar as regiões. Podemos pegar isso, mas eu acho que existe um estoque de expectativa imenso. Eu gostaria só de acrescentar o que o Lécio está dizendo, 2 pontos que eu acho extremamente importantes. Uma é a menção que ele já fez a uma mudança da matriz energética, ou seja, isso é claro que não vai ser a curto termo, mas é uma proposta extraordinária, vindo de um presidente dos Estados Unidos. Ele quer se ver livre dessa excessiva dependência em relação ao Oriente Médio, e isso, num certo sentido, abre uma perspectiva, inclusive, para nós. Outro ponto que eu acho muito importante é uma mudança. Ele é o sintoma de uma mudança do paradigma da identidade americana, que deixa de ter uma característica identitária racial. Sim, e passa a ter uma matriz miscigenada, que está ligada à miscigenação, à combinação, né? E ao multiculturalismo. Ele tem uma família que é em si um microcosmo do mundo inteiro. Ele diz que nas reuniões de Natal, a família dele se parece à Assembleia da ONU, que tem gente de todos os continentes. Isso é um dado extraordinário. Isso é fundamental. Né? Eu só lembro isso, eu acabo de voltar de lá, que um diplomata brasileiro me contou que estava no bastidor de um dos comícios do Obama, quando ele descendo apresentar o senador, então, o senador a todos eles. E na hora de chegar para o brasileiro, ele disse, muito prazer, brasileiro. Eu não pareço um brasileiro, ele disse. Isso é extraordinário. Eu acho que essa frase não foi dita nunca por nenhum presidente americano até hoje. Certamente não. Mas, Sérgio, deixa eu pegar aqui um ponto que é importante sobre Obama e nos remete um pouquinho ao passado, porque o passado
é um ingrediente que a gente tem que considerar quando se pensa no futuro. As primeiras medidas do Barack Obama e a expectativa e certa similitude entre situações nos conduzem sempre nos aproximam de Franklin Delano Roosevelt, do New Deal, do crash de 29 nos Estados Unidos, das consequências mundiais, depois do New Deal, do novo acordo que deu aos Estados Unidos, digamos, a pujança que tem. Eu queria que você examinasse essas similitudes, se são verdadeiras, né? São verdadeiras no sentido de uma boa analogia. Claro que analogias, a história não vai se repetir exatamente, mas essa crise que nós estamos vivendo, ela não é uma crise qualquer, não é a crise da bolha imobiliária. Bolha imobiliária é o pavio. Está certo que não há explosão sem pavio, mas para entender a explosão tem que olhar o material combustível. O Jorge Soros disse que o que detonou foi a super bolha dos últimos 25 anos. É uma bela síntese. Não, e uma delas foi ele que provocou, né, quando ele jogou o preço. Mas há um fundamento, Diniz, por trás, que é o fato dos norte-americanos estarem consumindo, nos últimos 20 e tantos anos, cerca de, calculou o Stiglitz, 7% a mais ao ano do que os fundamentos da economia norte-americana permitiriam. Para fazer isso, houve muito endividamento interno e depois endividamento externo. E o mundo foi se reequilibrando a cada crise sem resolver. A crise vem para também, obrigar aos ajustes. Nós tivemos sucesso. A freada do ônibus. A freada do ônibus. Só que em vez da gente frear, nos últimos 25 anos, a economia mundial pedala mais rápido para se reequilibrar, agravando os desequilíbrios. O americano se endivida, o dinheiro vai para a China, da China volta para os Estados Unidos, é $500 bilhão só nas duas paraestatais imobiliárias. Então, não é uma crise que a gente possa pensar nos últimos 2, 3 anos, e sim nas últimas 2 décadas. E certamente o presidente Obama dedicará o ano de 2009 e os anos do seu mandato a acertar a nova posição geopolítica dos Estados Unidos no mundo, mas também a enfrentar com políticas inovadoras, keynesianas. O Bojunga fala-se muito nos Estados Unidos agora do Green New Deal, ou seja, os investimentos, que os Estados Unidos saiu da crise de 29 com os investimentos para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, que agora faz 70 anos, como o Diniz nos lembrou. Nós não precisamos ter nazismo, fascismo, protecionismo, stalinismo e uma Segunda Guerra Mundial. Nós temos o desafio climático, o desafio da mudança energética. Outras guerras. Pode ser o caminho para escapar. São outras guerras e criam um mundo novo, um mundo sem o capitalismo real. Os americanos estão dizendo um pouco que não vai haver dessa vez Tennessee Valley Authority, mas será talvez algum investimento em que os valores da sociedade de comunicação, de informação serão reativados para um outro paradigma de crescimento. Tomara. Mas, Renato, eu queria me deter um pouquinho no passado, que eu acho importante, não é? Porque quem não conhece o passado se condena a repeti-lo, né? E o Sérgio mencionou isso, o nazismo e o fascismo. Você vê perigo nessas semelhanças de crises, de crashes, você ter aí renascimento de movimentos semelhantes, não iguais, semelhantes ao nazismo, ao fascismo e ao stalinismo também?